relator do processo contra o deputado Glauber Braga, do PSOL, no Conselho de Ética da Câmara, o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, votou por sua cassação. E olha, o Glauber revidou. Vamos ver esse revide aqui junto com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Cara, o Glauber já é um deputado aí que é bastante combativo, e acho que esse pedido de cassação é justamente porque eu diria que ele é um dos mais combativos na Câmara dos Deputados. Esse revide deve ter sido lindo. Tá lindo e tá repercutindo a informação que vocês devem ter visto aí no corte da DAI, né? Os escândalos desse relator, que é sobrinho do Antônio Carlos Magalhães, o ACM, enfim, político oligarca da Bahia, tem uma longa história. E o Glauber também fez uma manobra inteligente, né, Sofia? Assim que foi anunciado que o relator pedia sua cassação em relatório, teve uma reação ali pontual do PSOL e o Glauber começou um périplo ali de fazer entrevistas com mídias mais alinhadas à esquerda, alinhadas também até um certo governismo, digamos assim. E ele deu uma entrevista para o DCM agora mais cedo, reiterando essas informações a respeito do relator. Que o que ele diz, basicamente, Sophie, saindo um pouco só do Paulo Magalhães e dizendo o contexto todo, ele diz o seguinte: ele está sendo cassado porque, número um, ele denuncia as ligações do MBL com movimentos neonazis e nem o MBL consegue negar isso. O Intercept cobriu, nós cobrimos e eles passaram a afastar os integrantes. Aliás, tem um vídeo muito bom, eu estava assistindo no momento ali na hora do almoço, o Henry Bugalho dando a razão pro Nando Moura na discussão do MBL. Acho que é o vídeo mais surreal que eu devo ter visto nos últimos anos, que é o Henry que sempre bateu de frente com o Nando, dando razão pro Nando. Então a gente tá vendo aí um Megazord contra o MBL. E a segunda razão aí é uma disputa mais macro, mas que envolve diretamente o Glauber, que são as denúncias que o PSOL tem feito ao Supremo Tribunal Federal, de todas as correntes, inclusive do PSOL, em cima das emendas parlamentares, do orçamento secreto, desses absurdos aí que a gente tem de emendas de relator. E assim, o Flávio Dino tá descendo o cacete nessa turma. Então tá rolando uma jogada tabelada. E o Lira resolveu se vingar. E o Glauber deixa isso tudo muito claro. Ele diz, para além da biografia péssima desse senhor Paulo Magalhães, que a opinião dele foi comprada. E que a cabeça dele está sendo oferecida nesse jogo político que a gente está enxergando. Vamos ouvir um pouquinho do Glauber, Sofia, e reagir também. Queria te ouvir também, se você quiser comentar. Mas vamos lá. Gente mobilizada fazendo um enfrentamento político. Muitas vezes sem mobilização da nossa parte, e estava lá a sala cheia, a sala lotada. Isso me faz ter a obrigação moral, a obrigação política de colocar todas as minhas energias nesse enfrentamento e na defesa do mandato. Sabendo que o cenário é difícil, que o cenário é duro, eles vão votar esse parecer na semana que vem no Conselho e depois vai ao plenário da Câmara, mas não vai ter, da nossa parte, nenhum passo atrás, nenhum ajoelhamento em relação a essa tentativa de intimidação. Vamos para cima, vamos para a briga. Eu confesso, dentro da estrutura, vamos dizer assim, processual do caso ali, eu fiquei confuso com algumas situações, deputado. Gostaria que o senhor esclarecesse nos termos do jogo, né, do que está posto na comissão mesmo. Por que as suas testemunhas... Agro é tech, agro é pop e agora é farm Tira essa Flix. Seja... Vamos lá. Gente, olha elas a não qual foram propaganda. validadas, ao passo que um testemunho que foi inclusive lido no relatório do relator, ontem no voto do relator, ele trouxe no seu voto a versão de uma testemunha, que, ao meu ver, não fazia muito sentido, inclusive como uma testemunha de acusação, porque ele não narrou, a priori, nada a respeito do caso que deveria ser validado, foi tentar construir uma narrativa acerca da sua conduta, mas não foi uma conduta desabonatória.
né? Ele falou, não, em determinado momento poderia se dar uma briga porque as partes estavam quentes, então isso não desabona ninguém, né? Em outro momento, o deputado estava lá numa comissão, não me falha a memória, e era minoria, e aí o clima estava quente, então sempre uma coisa meio assim de tentar riscar um palito de fósforo numa casinha de pólvora, e esse foi um depoimento lido para justificar, para endossar uma iniciativa da sua postura, a priori, segundo a análise do relator, incompatível com o cargo. Como que isso se dá de forma autocrática ali nas questões do Conselho de Ética? Aquele relatório está comprado, né? A verdade é essa. É um relatório comprado, e comprado com dinheiro do orçamento secreto. Eu não estou falando da boca para fora. Estou falando a partir do cruzamento de informações dos municípios em que o relator é o principal líder político e daquela lista que foi suspensa por Flávio Dino no final do ano. Estou falando só de uma lista. Imagina o que não tem em outras listas de orçamento secreto. Se eu não estou enganado, a referência que você faz no relatório de um depoimento em que ele cita foi do deputado Alberto Fraga. Isso, do Alberto Fraga. Se foi do deputado Alberto Fraga, a distorção, inclusive, colocada pelo relator ali, é total. Porque o depoimento do Alberto Fraga, que era um depoimento da acusação, acabou se transformando num depoimento de defesa. Em determinado momento, quando questionado pelo deputado Chico Alencar o que ele faria se tivesse a mãe dele insultada, como minha mãe foi, o deputado Alberto Fraga, que não é meu aliado, muito pelo contrário, ou seja, ele é de uma linha política completamente diferente da minha, ele diz, se isso acontecesse, eu quebrava na porrada. Ele diz isso. Então, todo mundo sabe que esse procedimento não tem a ver com a minha reação ao mini bandido do MBL, que estava num processo de perseguição do mandato por inúmeras vezes, e que fez ofensas à minha mãe, que veio a falecer no mês seguinte. Todo mundo sabe que não é por isso, porque o Paulo Magalhães, inclusive, hoje saiu uma matéria do Bernardo Melo Franco, no ano de 2001, ele deu socos em pontapés em um escritor que estava lançando um livro de denúncia contra o ACM, parente dele, Paulo Magalhães. Isso ele, Paulo Magalhães. Olhem a ironia do destino, né? Se fosse por conta disso, eles teriam caçado uma deputada que correu de pistola na mão e que falou para generais, conclamou os generais a darem golpe de Estado na sua rede social. Eles teriam caçado o deputado Éder Mauro, que deu um soco num sindicalista dentro de uma comissão e que diz... Tinha um roqueiro, inclusive eu vejo eles nos chats aqui dos progressistas, levou um soco do Éder Mauro. Tá? Tá aqui na internet, inclusive. Com todas as letras, matei mesmo. Eles teriam caçado deputados diretamente envolvidos na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, e aí eu posso ficar aqui citando exemplos e mais exemplos. Ô, Sofia, eu acho que ele vai levar essa briga mesmo para mídia, assim, porque não é ocasional que recuperaram essa história do Paulo Magalhães. E assim, desmoralizando o relator, o voto indo para plenário, ou mesmo antes, né? Porque o Chico Alencar pediu vistas agora, né? O processo ainda vai se arrastar mais uma semana. Eles podem formar uma maioria para derrubar a cassação do Glauber e livrá-lo dessa questão, porque é o seguinte, se o Glauber for cassado, o que vão fazer com a Zambelli? Olha, é até a gente pensar numa lógica bem fisiológica mesmo, assim, não, e a extrema-direita, né? Pois é. Eu, sinceramente, acho que eu não iria por esse caminho. Eu acho que, assim, achar que porque fizeram isso com a esquerda vão fazer igual com a direita, não vai acontecer, sabe? O nosso Congresso é cara de pau o suficiente para caçar um cara de esquerda por causa disso e liberar um de direita, vários de direita por coisa bem pior. Não acho que dá para esperar esse tipo de lógica aí, não. Agora, o que eu acho que talvez esse pessoal não possa voltar atrás aí dessa ideia de caçar é que o Glauber tá mostrando que ele vai cair atirando. E nesse cair atirando, ele pode machucar muita gente. Eu acho que aí é que tá. Porque o Glauber ele é um incômodo para essas pessoas lá dentro do Congresso. Ele tá fazendo um bom trabalho em mostrar que
que ele pode ser um incômodo ainda maior se eles tirarem ele. Eu Sim. acho que é E aí isso não vai aí. ter mais a amarra do mandato também, né? Exatamente. Eu acho que é esse o ponto. O Glauber é assim, tipo, pegar e falar: vocês vão me caçar, é? Vocês realmente acham que é uma boa ideia vocês me caçarem, é? Vocês vão comprar essa briga? Vocês estão dispostos a comprar essa Mas briga? sabe por que que eu acho, Sofia, só defendendo um pouquinho a minha, eu entendo completamente a sua, faz pleno sentido, porque o Congresso, o que ele puder fazer, eu acho, por exemplo, eu tenho dúvida se vão caçar o Chiquinho Brazão, mas tá ficando feio o negócio, tá ficando realmente feio, tá um negócio horrível isso aí. Mas a questão de não caçar o Glauber, eu acho que não é tanto esquerda e extrema-direita, eu acho que é a questão das emendas. Eu acho que eles vão tentar barganhar para ver se o PSOL para de encher o saco na Suprema Corte, porque a Suprema Corte tem um poder que o Congresso não tem ainda, porque o Congresso já tem o dinheiro e o Congresso já tem uma certa prerrogativa de ordenar o despacho desse dinheiro público todo, que é um volume aí de vários bilhões de reais. Mas o Supremo consegue ainda numa canetada dar uma brecada para tipo para a galera explicar como é que estão sendo feitos esses aportes. E assim, isso está colocando, eu não digo nem a extrema direita, o centrão numa situação de saia justa. É isso que eu estou achando que isso pode acabar salvando a pele do Glauber. De um jeito, inclusive, que ele pode não gostar. Eu acho que talvez ele prefira cair atirando para fazer exatamente o que você acabou de falar, do que a solução de negociar com o centrão e livrar a cabeça dele por poucos votos. Porque é esse cenário que eu tô vislumbrando. Eu não acho que ele vai reverter tranquilo. Eu acho que vai ser coisa de 1 ou 2 votos. Eu acho que vai ser Sim, bem sim. apertado se isso É que ele acontecer. tá correndo um risco real, ele tá. Disso eu Tá, não tenho dúvida. tá assim. E aí que eu coloco, Joana. Mas tem a questão do discurso. Como vão justificar que alguns vão perder mandato e outros não? Não vão e vai Não ficar por isso vão. mesmo. Sim. É esse o ponto. Eles não ligam. Aí é Não, que não, tá. não. Eles não ligam. As pessoas têm uma noção muito errada. É legal lembrar desse episódio. As pessoas têm uma noção muito errada de que, como a Lava Jato foi para cima depois do PT, depois e além de ter prendido Lula por 600 dias, o pessoal tem uma noção muito errada que o Eduardo Cunha foi preso porque do nada as pessoas resolveram ser justas. Não, a Lava Jato fez aquilo para tentar livrar a própria pele. Entendeu? Em geral, eles se protegem. Basta ver, gente, o que aconteceu com o próprio Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol foi jogado no inferno. O Sérgio Moro eles salvaram. Porque não valia a pena caçar o Sérgio Moro. Então não tem muita regra, é o que a Sofia está falando. Vale a sua ideologia, o peso que você tem como parlamentar e não tem regra. O Glauber, esse empurrão, é o que ele fala. O empurrão não justificaria nada. Não tem nada ali. Seria no máximo uma quebra de decoro, sei lá, para ele pagar uma multa. Não para ser caçado. É desproporcional. E é o que a Sofia está falando. A história do relator, a Sofia deve ter falado no corte dela, mas foi Uhum. repercutida na coluna do Bernardo Melo Franco do Globo. A revista Fórum A foi Dai pro rumo, já né? falou assim. Que ela falou sobre ele, né? Diferiu socos e pontapés. E assim, o Congresso é tão desigual, queria só trazer outra história, que eu não sei se vocês lembram disso. O pai do Fernando Collor de Mello, o Arnon de Mello, chegou a matar uma pessoa dentro do Congresso e era um suplente e foi por engano. E ele não foi preso. Ele não foi preso. Essa é a tônica do Congresso brasileiro, entendeu, gente? Por isso que quando a Sofia tá falando, ela tem calafrios quando a gente ouve a palavra parlamentarismo. Imagina parlamentarismo com essa turma do barulho, né, Sofia? Não. E o pior é que assim, eu tenho uns amigos que são europeus e eu não sei por que europeu tem essa tara por parlamentarismo. Sabe? É incrível como eles acham que todos os problemas no Brasil vêm do fato de não ser parlamentarista. Gente, se o Brasil fosse parlamentarista, seria muito pior. Muito pior, muito pior. As pessoas não conseguem entender que assim a presidência da República tem vários problemas. Tivemos presidentes terríveis, tivemos um Bolsonaro, né, gente? Acho que em presidente nós somos ao concurso.
Mas o pior mesmo é o parlamento. O parlamento, parte dele, chancelou o golpe militar, gente. Foi o Uhum. parlamento que declarou vaga a presidência da república, não foi outro órgão. E depois eles foram fechados. Que, já não serve pra nada, vamos fechar esse negócio mesmo. E aí fica por isso. Então, gente, o Glauber corre perigo real. Eu acho que pode acontecer as duas coisas, Sophie. E eu temo que ele ser poupado não é a melhor opção, tá? Eu torço pro Glauber não ser caçado, tá? Que fique claro que fica Glauber, eu tô na campanha e tal. Total, Mas total. eu acho que dependendo das condições, pode não ser um negócio muito Sim, legal. aí é que tá. É esse o ponto. O quanto que vai custar mantê-lo, né? Qual vai ser o tamanho do cala-boca, entendeu? Porque assim, é o que vai rolar, gente. Se ele for poupado, é porque rolou um cala-boca. E o duro, vai ter rolado dentro do PSOL, o que vai acabar aprofundando aquele racha que a gente já falou em lives anteriores, Sophie. É. Ficamos Complicado. por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Não é um corte muito pra cima, mas vamos embora. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já tá voltando com mais notícias.